Olá, bem-vinda a essa aula Desafios da Meditação. A proposta dessa aula é falar um pouquinho sobre as principais dificuldades que a gente enfrenta quando a gente começa a meditar e que muitas delas nós não conseguimos perceber como elas podem influenciar e elas contribuem muito para a gente desistir de não persistir com a prática de meditação logo no início da nossa jornada, né? Então, nessa aula nós vamos tratar exatamente desses temas. Aquilo que te faz desistir de meditar, de você achar que a meditação não é para você. Bom, começando, desafios da meditação. Primeiro ponto é você começar a reconhecer o teu processo, né? Você perceber em que momento você está nessa jornada. Se você é realmente iniciante, está querendo começar agora, provavelmente você vai se deparar com alguns desses elementos durante a tua prática. Não só se você for iniciante, até mesmo os meditadores experientes, eles aprendem a lidar com essas situações. E a ideia dessa aula aqui é exatamente que você reconheça esses desafios para você, aos poucos, no decorrer da tua prática, no teu processo de autoconhecimento, você comece a aprender a lidar com essas situações. Então, a primeira delas são as dores no corpo, né? Às vezes a pessoa fala, eu pratico atividade física, eu cuido do meu corpo, tal. Aí ela senta para meditar e tem muitas dores no corpo. Pô, eu não consigo nem ficar sentado, não consigo nem ficar parado na mesma posição. O que acontece comigo? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. O segundo elemento são os pensamentos negativos. Eu não consigo, eu não posso, não é para mim, lembranças negativas da vida e por aí vai. O terceiro é a nossa mente falante, né? É aquele falatório, aquela voz que fica na nossa cabeça e que desvia totalmente a nossa atenção. O quarto são as distrações ou os loopings. De repente você acha que você está concentrado e quando você vai ver, você está pensando em uma coisa que não tem nada a ver com a tua prática da meditação. Então isso seria um looping. E as distrações são exatamente, por exemplo, tem pessoas que acreditam que elas precisam estar num lugar muito silencioso para meditar, porque qualquer coisinha distrai, qualquer barulho, tal. Essas são as distrações mais comuns. E o guardião do limiar, a hora que a gente chegar lá, você vai compreender um pouco melhor de quem é esse sujeito e de como ele é um grande desafio para todo meditador, independente de ser iniciante, intermediário ou avançado. Ele é um desafio para todo meditador. Bom, para a gente começar então a falar desses desafios da meditação, vamos começar pelas dores no corpo, né? Então essa é uma das primeiras dificuldades que sempre aparece quando a gente começa a meditar, especialmente nas costas, desconforto nas costas, na região do quadril, nas pernas, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ficar ali sentado com as pernas cruzadas. Então isso, as dores físicas, né, as dores pelo corpo, elas nos mostram dois elementos. A gente precisa trazer para a consciência quando nós queremos meditar. As dores representam a estagnação energética no nosso corpo, ou seja, o fluxo de energia não está fluindo como deveria, com naturalidade. E outras coisas são as nossas próprias limitações físicas. Às vezes eu não tenho um bom alongamento, não tenho uma boa postura. E os outros pontos que são muitas vezes ignorados são as limitações mentais e psicológicas. São as nossas crenças, os nossos modos de ver a vida, o nosso campo emocional. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, é representado no nosso corpo. Isso vem à tona. Uma questão emocional, um padrão de pensamento pode virar uma dor física, um incômodo, um desconforto, né? E dentro do processo da meditação, nós tomarmos consciência disso é extremamente relevante, né? Como eu coloquei aí para você, ó. Flexibilidade psicológica e física estão diretamente relacionadas. Diretamente relacionadas. Então, se você tem uma flexibilidade psicológica, você tem a busca pelo equilíbrio emocional, a busca pelo equilíbrio dos teus pensamentos, e também o cuidado com o seu corpo físico, o cuidado mínimo exigido, né, para você conseguir ficar um bom tempo sentado na mesma posição, por exemplo, você vai
transformar isso numa experiência de autoconhecimento. O teu corpo se comunica com você, tá? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as formas de como você pode se trabalhar para ir aumentando essa consciência dessa limitação, do fluxo limitado no teu corpo, né? Dessa estagnação energética e dessas limitações físicas, mentais e emocionais. Então vamos lá, trabalho físico e energético. Eu coloquei aí que é muito importante para a meditação. Vocês, já falei sobre isso agora há pouco, mas de que modo que eu posso tomar consciência, né, através desse trabalho físico e energético? Alongar, fazer movimentos para soltar o quadril, movimentar a energia estagnada. Isso pode ser fazer exercícios vigorosos mesmo, de movimentação, de atividade de cardio, né? Corrida, uma atividade física, alguns movimentos que estimulem a movimentação energética no teu corpo. Isso é algo bem físico mesmo, bem do corpo, né? Coloquei aí a prática de atividades físicas que eu acabei de falar. Dar atenção para a postura. Dar atenção para a postura significa que quando você for sentar para meditar, é importante você ir aumentando cada vez mais a consciência do seu corpo. Para quem vem do caminho do yoga, por exemplo, sabe da importância disso. Você vai buscando o teu centramento, teu equilíbrio através da postura. E essa tua postura vai refletir esse equilíbrio físico, vai refletir no teu corpo emocional, no teu corpo físico e no teu corpo energético. Outra sugestão aqui também é fazer uma automassagem. A automassagem, né, você se massagear o teu corpo todo antes de sentar para meditar, é uma forma de trazer consciência para o teu corpo, de ativar a energia que está estagnada, especialmente no nível da pele, né? No nosso sistema linfático, ativar o seu sistema linfático para possibilitar a limpeza física mesmo, a desintoxicação do corpo, e aí você sentar para meditar logo em seguida. Então, toda a parte física que eu estou sugerindo aqui, você fazer esse preparo do teu corpo antes de começar a meditar é muito importante para esse trabalho físico e energético, para você começar a trazer a consciência e o equilíbrio para a tua energia. Então, primeiramente, esse ponto do trabalho, do preparo do seu corpo, do trabalho físico, tá? Seria o primeiro elemento. Depois você começar a trabalhar um direcionamento da tua atenção, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O último ponto que eu coloquei nessa lista aqui em relação a esse trabalho físico e energético vem em relação à alimentação. Uma coisa que eu sempre indico, né, é exatamente você tentar praticar. Eu tenho o hábito, por exemplo, de meditar de manhã, de tentar praticar as minhas meditações em jejum, que é quando o meu corpo está mais leve, meu corpo não está direcionando a energia para o processo de digestão, ou se você se alimentar antes, que seja uma alimentação leve, né? À base de frutas, de sucos, de nada que seja muito pesado, porque isso vai atrapalhar o teu fluxo energético, vai trazer um desequilíbrio para a tua mente, pode mexer com as tuas emoções de um modo que você não está percebendo que foi por conta do que você comeu, tá? Então, esse é um ponto fundamental em relação às dores no corpo. Isso vai te ajudar a trazer muita consciência ao teu corpo físico e a importância dele para a meditação. Uma coisa que normalmente a gente deixa muito de lado é que, não, agora eu estou começando a praticar meditação, então eu estou me dedicando ao autoconhecimento, eu estou me dedicando a um caminho mais espiritual da vida, e aí a gente se conecta do coração para cima, com uma energia mais sutil, e do coração para baixo, que são as questões mais materiais na nossa vida, ou seja, os cuidados com o nosso corpo, a gente vai deixando isso muito de lado. E isso é extremamente prejudicial para a nossa prática. Afinal, a meditação é uma ferramenta que busca o equilíbrio. Se eu estou só no campo mais sutil, eu estou desequilibrado com o meu campo mais material, certo? Então, vou passar aqui para a parte seguinte, que é exatamente a relação desses corpos que eu estou falando. O físico, o emocional, o mental e o energético. Eu coloquei um predinho aí nessa imagem para dar um exemplo mais claro para vocês. Assim.
É claro que nesse campo, quando a gente envolve questões energéticas, mentais e emocionais, as coisas não são tão lineares. Mas a ideia é mostrar para vocês, por exemplo, imagina nesse predinho aí de 4 andares. Imagina que o primeiro andar é o físico, o segundo é o emocional, o terceiro é o mental e o quarto é o energético, o quinto é o espiritual, né? É a coisa mais sutil, que já está fora da matéria, tá? Então imagina que você começa a ter padrões de pensamento muito negativos, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar. E que isso vai gerando uma densidade, vai ali pesando no terceiro andar. Aí começa a pesar no terceiro andar demais, a estrutura do meu prédio não é tão boa, e vai pesando esses padrões de pensamento e vai me gerando emoções, ou seja, vai comprimindo o segundo andar. Vai me gerando um padrão emocional, um padrão de tristeza, de medo, de insegurança. E aí, o terceiro e o segundo andar vão pesando sobre o primeiro, que é o físico, que é essa questão mais de estrutura mesmo. E aí eu começo a ter dores no corpo. Isso vem para a matéria, né? É como se meu prédio começasse a rachar, eu começo a ter um problema aqui, outro ali, e eu não percebo que o que está acontecendo é o excesso de peso no nível mental e emocional. Então, tudo isso vai pesando sobre a minha estrutura. E para um prédio, para uma estrutura como nós, seres humanos, para estarmos inteiros, né, nós precisamos desse equilíbrio. Tem que ter uma estrutura firme, eu não posso pôr o excesso de peso em nenhum dos andares, tem um limite, porque senão em algum lugar isso vai sobrecarregar e de alguma forma isso vai escapar. E quando eu digo escapar, imagine assim uma questão mental que vira um problema psicológico, que vira relacionado com um problema físico, com uma doença ou algo assim nesse sentido. É disso que a gente está falando, dessa interconexão, dessa relação entre todas as coisas. Então, é importante dentro do trabalho da meditação você observar as suas limitações, né? Se eu tenho limitações físicas, eu vou trabalhar com elas. Eu vou até onde eu consigo, eu vou tentar ir melhorando a minha limitação, reduzindo a minha limitação física com o decorrer do tempo, de um modo muito amoroso. O que acontece dentro da prática da meditação é que, por ser novidade para muitas pessoas, a hora que a gente para meditar, que a gente senta para meditar, eu começo a ter dor física e eu acho que eu estou fazendo errado. Na verdade, você pode estar até com a tua postura perfeita, você aprender a fazer uma ótima postura para meditar, encaixar bem a tua coluna sobre o seu quadril, ter um alinhamento muito bem feito da tua cabeça sobre o teu pescoço, ter o relaxamento adequado e mesmo assim ter dores. Muitas vezes, isso que teu corpo está te trazendo é a limitação para você se trabalhar, que pode se manifestar no formato de padrão mental, emocional, mas que está refletindo no teu corpo físico. Então, você vai trabalhar as tuas limitações tentando reduzi-las, né? Por exemplo, nesse caso do físico, através de um trabalho mais físico, e emocional e mental, tomando consciência desses processos, tá? Do que acontece internamente com você. Então, como eu coloquei aí, com o tempo, tudo isso vai se dissolvendo, essas limitações vão se desfazendo. O importante da meditação, isso é outra questão muito relevante, é você direcionar a atenção para a sua prática. Você não está em busca de um resultado. A prática é mais importante do que o resultado, porque é algo que você precisa persistir, é um processo de transformação, tá? Então, você precisa sempre manter a sua estrutura muito bem cuidada no decorrer desse caminho. Como eu coloquei aí, o mais importante é você persistir na prática, sem autocobrança, sem se julgar, sem, será que essa dor não está acontecendo porque eu estou fazendo não sei o quê? Porque teve uma vez que eu vi no YouTube o cara falando que a postura assim, assim, assado, e eu tenho que virar um mestre do yoga antes de começar a meditar. Então a gente entra muito nesse lugar e isso impede exatamente que a gente faça o mais importante, que é dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo e persistir nesse passo. E aí você vai aprendendo, se cuidando
com muita amorosidade, aumentando o teu autocuidado nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Tá? Então, vamos seguir falando dos desafios. O segundo desafio, pensamentos negativos, né? Como eu citei para você rapidamente, e coloquei essa frase aí que eu ouvi uma vez, eu achei super interessante, essa reflexão relacionada ao processo de autoconhecimento. Uma algema de ouro ainda é uma algema. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós ficamos presos aos nossos pensamentos, acreditando que nós somos os nossos pensamentos. Sabe aquele tipo de ideia? Eu sou assim mesmo, eu não consigo melhorar, né? Então, a gente acreditar que nós somos uma coisa fixa, limitada. E não é isso que acontece, não é isso que nós somos, né? Nossos pensamentos não são o que nós somos. Isso é apenas uma identificação, é uma forma de apego. Eu me apego a algo para justificar alguma coisa e passo a acreditar nisso. E muitas vezes essas coisas, esses pensamentos que nós nos apegamos, não são nem nossos, né? Eles vêm do chamado inconsciente coletivo, como diz a psicologia junguiana. Então, são formas, pensamentos, são crenças que vêm do coletivo, que vêm da nossa cultura, que vêm do nosso padrão social. São formas de ver a vida que, na verdade, não que pode ser que nos impuseram, mas que nós recebemos como verdades. E nós vamos acreditando nisso sem contestar. E isso, muitas vezes, modela a nossa visão de mundo por uma expressão negativista. Nós olhamos o mundo a partir de uma visão que não acredita em si, exatamente por ter uma influência muito externa, né? Então, tudo é negativo, tudo é negativo. Então, mesmo que o pensamento seja positivo, falar um pouco do oposto, como eu coloquei aí, que não importa a qualidade dos seus pensamentos, mesmo que o pensamento for positivo, eu acredito que eu sou assim, eu sou uma pessoa extremamente feliz, eu sou uma pessoa extremamente alegre, eu só vejo o lado positivo das coisas, tal. Se você toma isso como verdade, você se limita. Você se limita porque você não vai conseguir trazer o equilíbrio para a tua vida. Você não vai ter a clareza, a expansão da consciência para notar o equilíbrio entre as coisas e viver com mais leveza, tá? Então, uma algema de ouro ainda é uma algema, tá? Então, você não é os seus pensamentos. Você é muito mais do que isso. Então, esse é o segundo ponto, os pensamentos negativos. E eles costumam invadir a nossa mente durante a meditação exatamente para falar para a gente, isso não é para você. Olha que besteira que você está fazendo. Onde já se viu ficar sentado aí prestando atenção na respiração? Vai trabalhar, vai fazer não sei o quê, vai se ocupar com outra coisa, vai no médico, toma um remédio, né? Então, muitas vezes a gente entra nesses lugares. São as formas de pensamento, que excluem, que separam, que são negativas e que limitam a nossa visão de mundo, tá? Então, se você não se apegar a essas formas de pensamento, você vai ter a chance maior de expandir o teu modo de ver a vida. É o que a gente chama no processo da visão sistêmica, o paradigma sistêmico. Você vai conseguindo estabelecer mais relações entre as coisas, porque você não está preso a uma coisa, a uma grande identificação do tipo, eu sou assim mesmo, eu não mudo, né? Isso é uma crença, você sim pode mudar. Basta você começar a se desprender, a reconhecer os tipos de pensamento que você tem e sair desse lugar de estagnação. E a meditação contribui muito para isso. Mas também é um desafio você lidar com esses pensamentos negativos. Bom, vamos lá. Então, outro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho bem interessante para a gente compreender isso um pouco melhor. Um recurso que a gente usa muito na meditação é a observação dos pensamentos. Então, você imaginar que você é o céu e que os pensamentos são as nuvens que passam por esse céu. Então, você é o céu por trás das nuvens. Então, todos os pensamentos, eles são passageiros, independente se eles são positivos ou não, se eles são negativos. Se você está consciente de que você é o céu, você vai conseguir observar os pensamentos e vai vê-los passando por você.
vai tomando cada vez mais consciência desses pensamentos, tá? E você não se apega, você simplesmente observa, vê que tipo de pensamento passa por sua cabeça e deixa ele ir embora. Você vai reconhecendo de onde vêm esses pensamentos, como eles são, se eles são nuvens carregadas, tipo nuvens de chuva, se eles são pensamentos mais densos, ou se eles são pensamentos leves, pequenos. Você vai ficando cada vez mais consciente disso, cada vez mais presente. Você se torna um observador dos seus pensamentos, tá? Outra forma de falar sobre isso, olha a figura que eu coloquei aí do bicho-papão embaixo da cama da criança, né? Então eu coloquei aqui, os pensamentos negativos são o bicho-papão sob a cama da criança. Quando ela cria a coragem de observar, vê que aquilo não existe, né? Ou seja, você toma consciência desses pensamentos, sejam negativos ou positivos, e você percebe que eles não existem, eles não são reais, eles não definem quem você é, tá? Assim, os pensamentos que gravitam ao redor da nossa essência, a autoimagem é uma ilusão. Ou seja, eu li errado a frase aqui, né? São os pensamentos que gravitam ao redor da nossa essência. Aquilo que eu estava falando. Somos o céu e os pensamentos são passageiros. Eles gravitam ao redor da nossa essência. Então, essa autoimagem, o que a gente olha para a gente e acredita ser, não é real, é uma ilusão. Nós somos mais do que isso. E a meditação é uma ferramenta muito importante para a gente ter contato com essa nossa essência, que está mais relacionada com silêncio, com profundidade, com conexão, com se perceber como parte de algo muito maior do que nós verdadeiramente somos, ou percebemos no nosso dia a dia, na nossa relação material com as coisas. Terceiro ponto, essa aqui todo mundo conhece, que é quando a gente tenta fazer silêncio e aí vem aquela voz na cabeça, né? Julgando, opinando, né? Um exemplo que eu costumo dar é, normalmente, quando a gente está conversando com alguém, estou conversando com uma pessoa e aí a pessoa nem terminou de falar, eu já vou criando uma ideia ou uma opinião sobre o que a pessoa está falando. Eu já tenho uma resposta pronta para dar para ela. Só que eu nem ouvi tudo que ela está falando, né? Essa é a nossa mente falante, é a voz do juiz, que está sempre julgando, sempre fazendo reflexões, sempre buscando as referências do que a gente já viveu, simplificando, fazendo um nó e tudo e colocando para fora, né? Muitas vezes, eu estou dando esse exemplo externo, quando nós estamos dialogando com uma pessoa, só que isso acontece o tempo todo, não é nem muitas vezes, é o tempo todo. A nossa mente fica falando com a gente, é a voz da nossa cabeça mesmo, né? Você quer fazer alguma coisa e aí vem aquela vozinha, você não vai conseguir, né? E meditação, você vai tentar isso mesmo? Nada a ver isso aí, né? Como eu dei o exemplo antes. Então, já vem uma opinião, já vem um julgamento, e nós somos muito presos, né, a esse tipo de forma de pensamento. E isso simplesmente faz o quê com a gente? Nos tira da presença, né? A nossa atenção vai embora por meio de uma reflexão a gente para de prestar atenção no que verdadeiramente está acontecendo para dar ouvidos a essa voz na nossa mente, que está o quê? Opinando, julgando, né? Trazendo reflexões que não são relevantes para o momento. Então, uma sugestão aí é você conversar com essa voz. Você realmente olhar para ela como se ela fosse uma entidade separada de você, como se fosse você mesmo. Você pode até tentar fazer um exercício de meditação dessa forma. Você silencia, se observa na sua frente e vê o que ele te diz, vê o que essa voz te diz. E aí, da mesma forma que observar as nuvens no céu, você vai observar o que essa voz te fala, né? O que essa mente falante, imagina ela como uma figura, como uma pessoa, o que ela te diz. E você simplesmente observa e ouve. Você ouve, né? E aí você pode falar com ela. Eu estou vendo que o que você quer é me tirar desse meu caminho, do autoconhecimento, dessa minha transformação pessoal, né? E quanto mais consciente você está dessa voz, né, mais ela se enfraquece. Eu gosto de dar um exemplo assim, imagina que tem uma criança bagunceira
ela está ali fazendo as artes dela em silêncio, fazendo uma bagunça ali, só que ela acha que ninguém está olhando. De repente ela olha para o lado e tem um adulto parado olhando. Essa criança, ela fala, opa, me pegaram aqui, perceberam o que eu estou fazendo. É como se fosse essa sua mente falante. A hora que você toma consciência dela, ela começa a perder força, ela percebe que ela foi percebida nesse sentido, né? Então esse é um momento também para você começar a tomar consciência de que a tua mente falante, ela faz parte do teu processo de autodesenvolvimento, tá? E o objetivo não é dar um cala-boca nela, mas sim de aprender a controlá-la. Com os tempos ela vai perdendo a força, é você que vai influenciar essa mente, e não ela que vai dominar o teu dia a dia, né? Imagina como se ela fosse um cavalo e você precisa aprender a montar nesse cavalo. Você vai ter uma relação, você vai criar uma relação com essa mente agitada até ela acalmar e aprender que quem guia ela é você, e não é ela que te comanda, tá certo? Bom, passando para o próximo ponto, então, distrações e looping. Distrações e looping. É aquela coisa, eu paro aqui, vou sentar para meditar. Sentei, tal, meu professor de meditação falou para eu utilizar a respiração como âncora. Tá bom, vou prestar atenção na minha respiração. Estou prestando atenção na minha respiração. De repente eu percebo que eu falo, nossa, já é quase hora do almoço. O que será que vai ter de almoço? Eu tô com vontade de comer tal coisa. E aí eu vou deixando a minha mente me levar embora. Essa é uma distração. Ou de repente eu tô aqui em silêncio na minha casa e passa um carro na rua fazendo barulho. Opa, minha atenção desvia para o som do carro. Aí uma coisa já vai puxando a outra. Eu distraí com o som do carro, aí já vem meu pensamento negativo. Eu não consigo mesmo. Eu não consigo meditar. Meditar não é para mim. Né? Aí vem o juiz. Tá vendo? Tá vendo, Eduardo? Você não consegue. Você não dá conta desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é para você. Percebe como tudo isso vai se relacionando? Né? Então, quando você se perde, aí de repente você lembra, onde que eu estava mesmo? Eu estava prestando atenção na minha respiração. Aí você traz a tua mente de volta. E volta a sua atenção para a sua âncora, para a sua respiração. O looping é exatamente essa situação de vai e volta. Vai e volta. De repente eu me perco, minha atenção vai embora. Nossa, eu estava fazendo uma técnica de contagem. Eu conto 4 tempos da minha respiração e exalo em 4 tempos. Conto em 4 tempos, exalo em 4 tempos. De repente, eu dou uma viajada, tenho um pouco de sono. Nossa, onde que eu estava mesmo? Eu estava fazendo aquela técnica da respiração contando o tempo. E aí eu retomo a minha atenção, né? Tem um exemplo interessante aqui. O Yogananda, o mestre Yogananda, ele dizia que os nossos sentidos são como telefones e todos eles estão tocando ao mesmo tempo. Nesse exemplo que eu dei, eu estou aqui, prestando atenção na minha respiração, passa um carro na rua. Escutei o som, desvia a minha atenção. De repente, eu sinto que o lugar que eu estou está meio quente. Aí a sensação física começa a me incomodar, de calor. E aí eu tenho vontade de levantar, de me mexer, de abrir a janela, de ligar um ventilador, sei lá. Mas esses são os nossos sentidos tocando ao mesmo tempo. Por isso que uma das coisas importantes dentro do processo de meditação é também aprender a silenciar de uma maneira que os teus sentidos não vão te perturbar. Você relaxa, se centra e sabe que o que acontecer em relação aos teus sentidos faz parte do seu processo, tá? Como as dores que a gente falou lá no começo. Eu sinto, mas eu não me apego. Eu persisto na minha prática, né? Então a sugestão aqui é toda vez que você perceber que sua mente está desviando, né? Você não se julga, você simplesmente volta a atenção para sua âncora. Que nem nesse exemplo que eu dei, o exemplo da respiração. Você volta a sua atenção para o objeto da sua meditação, tá? Você se observa e lembra que o looping, as distrações fazem parte desse processo
e que você retomando a sua atenção, você vai aos poucos educando a tua mente a estar presente, a ser menos falante, a ser menos negativa, e estabelece toda essa relação com o teu processo de meditação, tá bom? Vamos passar para o quinto elemento, que é um ponto bem importante também. Esse quinto elemento, normalmente, ele aparece para pessoas que já têm uma prática na meditação. Na verdade, você vai ver que ele tem uma semelhança com o processo meditativo como um todo, como a gente vem trazendo, com esses desafios que a gente vem trazendo agora. Porém, vamos imaginar esse guardião do limiar como um acúmulo dos seus karmas negativos. É uma coisa bem densa. E aí eu coloquei para você a imagem de Buda. Para quem não conhece a história de Buda, tem um momento da jornada dele em que ele fala: eu vou sentar embaixo dessa árvore e vou ficar aqui até eu encontrar a verdade. Então, é o último momento antes de Buda atingir o processo de iluminação dele. Ele senta debaixo daquela árvore e aí é quando o demônio Mara aparece para ele. Esse demônio, ele representa, na história de Buda, as ilusões. E aí Buda está ali sentado, meditando, e aí uma série de desafios começam a aparecer para ele. As filhas de Mara são sedutoras e aparecem para ele tentando seduzi-lo. Monstros aparecem querendo atacá-lo. E Buda vai tomando consciência de que tudo aquilo, na verdade, é tudo de negativo que ele já viveu, sendo representado de alguma maneira para falar o que ele não merece, ele não vai conseguir passar daquele ponto que ele chegou, daquele limite, como se ele estivesse no limite do desenvolvimento dele, né? Então isso aparece para a gente. Eu gosto de fazer uma referência meio boba, mas que é bem simples assim. Imagina que você está jogando um jogo de videogame, aí você chega no chefão da fase. Para você passar da fase, você tem que lidar com aquele desafio maior, que é exatamente encarar os seus piores medos, né? E isso não só na prática da meditação, quando você está na tua jornada de desenvolvimento, esses medos, essas coisas que você ainda não conseguiu lidar, elas aparecem no meio da sua jornada para você ter que lidar com elas novamente, para poder curá-las, né? Entre aspas, para você conseguir passar para o próximo nível. Então, esse é o guardião do limiar. Ele está ali na porta daquele limite para você, quando você vai passar para a próxima fase. Aí eu dei o exemplo de Buda e coloquei a imagem dele aí, mas outra referência que é muito grande também, que eu estou colocando no texto para você, é Jesus Cristo, quando ele tem a tentação do diabo no deserto. É exatamente aquele desafio. Jesus Cristo vai para o deserto sabendo que ele ainda tem um grande desafio para lidar. Então, é uma referência bem parecida com a do Buda. E Jesus, então, tem que lidar com as tentações do diabo, que tenta fazer o quê? Que ele não passe para o próximo nível, que ele não inicie uma jornada ainda maior, que tem um propósito ainda maior, né? Então, essas são as tentativas que acontecem com a gente também, essas tentações acontecem com a gente dentro do nosso processo da meditação. Então, quando a gente começa a subir na nossa escalada na prática da meditação, né, esse guardião, ele vai falar: peraí, mas onde que você está? Olha só as coisas de mal que você já fez nessa vida. Olha tudo que você já fez. Você acha realmente que você merece passar para a próxima fase, que você merece continuar nessa jornada de desenvolvimento? Então é como se ele te desse um empurrão e você tivesse que dar um passo para trás e reconhecer até onde você verdadeiramente chegou para falar: sim, eu mereço, e você seguir em frente. Ele vai tentar não deixar você passar, tá? Então esse é um desafio muito grande dentro do processo da meditação, porque você vai ter que lidar com coisas que você ainda tem dificuldade na sua vida, tá? E isso pode ser que essas coisas se manifestem no campo externo, no teu dia a dia,
Mas na prática da meditação em si, ela pode vir no formato de sentimentos, pensamentos, memórias, né? E se tudo isso está vindo à tona, dentro do processo de conhecimento, a gente tem um costume, vou te falar de um modo muito simples, de falar que se isso veio à tona é porque você está pronto para lidar com esse desafio nesse momento, tá? Então, você tomando consciência disso, você vai aprender com essa nova situação e vai tentar seguir adiante. Tudo bem? Então, vamos passar aqui para a parte final, que é exatamente para a gente organizar um pouco esse pensamento de tudo que a gente trouxe agora. Na tua prática da meditação, é importante você ter clareza do que você está fazendo. Então, compreendendo esses desafios que a gente passou até agora, o importante é você persistir. E aqui eu coloquei alguns elementos para você tomar consciência do teu processo de meditação. Então, por exemplo, toda vez que a gente for praticar meditação, nós vamos escolher uma âncora. Por exemplo, a respiração, uma sensação física, uma visualização, o olhar fixo. Por exemplo, tem linhas do budismo que praticam a meditação de olho aberto. Você olha para um ponto específico e é para isso que você vai olhar. É só isso, essa é a tua âncora. É importante que ela seja uma âncora muito bem definida. Como aí, o passo seguinte, né, eu falei, você escolheu a tua âncora, agora você vai escolher a tua técnica. Se eu escolher a respiração, eu posso utilizar a respiração pelos tempos, que nem eu coloquei aí. Inspira em 4, retém em 4, exala em 4. Isso é uma técnica específica. Se eu escolher um olhar fixo, eu posso olhar para a chama de uma vela ou para um objeto. Posso pegar uma imagem, colocar ali e ficar olhando para aquela imagem. Ou uma sensação física. Eu direciono toda a minha atenção, por exemplo, para o topo da minha cabeça e sinto as sensações nessa região. Né? É um ponto específico. Essa vai ser a minha técnica durante a minha prática da minha meditação. Ou imaginar uma imagem específica, no caso da visualização. Tem linhas do budismo também, do hinduísmo, que é você visualiza a construção, você vai vendo parte por parte de uma imagem. Por exemplo, a imagem de Buda. Que Buda que é? É o Buda Shakyamuni, sentado com uma mão no colo e a outra mão voltada para a terra. Então, eu visualizo os detalhes dessa imagem. Buda sentado sobre a flor de lótus, tal. Eu vou visualizando parte por parte. Então, isso é muito específico. Isso te prende e faz a tua mente. Isso é o que vai lapidar a sua mente, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Escolheu sua âncora, escolha a sua técnica. Você vai direcionar. Uma coisa que é muito comum para quem começa a meditar, por exemplo, você pega um áudio aí no YouTube, tal, e aí você entra no teu processo de meditação, e aí, de repente, você fala, não, eu estou prestando atenção na minha respiração. Aí, de repente, eu começo a ver raios coloridos e não sei o quê. Começo a imaginar que eu estou numa praia muito linda, aí eu relaxo, aí do relaxamento eu vou para uma outra coisa, tal. O que está acontecendo aqui? Você não está conseguindo direcionar a tua atenção para uma âncora específica. Você está ali num processo, né, que pode sim te trazer muita referência, mas você não está meditando plenamente, você não está direcionando a tua energia para um foco, para uma técnica específica. Você está permitindo que a tua mente entre numa divagação, tá? Então, sim, muitas vezes, a hora que você alcança o ponto profundo de meditação, pode ser que venham insights, venham formas de pensamento, sensações, percepções de energia, tudo isso pode acontecer. Mas isso vai acontecer num outro nível após você conseguir realmente definir bem a tua técnica. E depois de fazer esse processo da escolha da âncora, definição da técnica, é importante que você encontre o relaxamento. O relaxamento está muito associado com a prática da meditação. Por quê? Exatamente por conta daquele ponto que a gente falou anteriormente, que é se desprender das tensões físicas, mentais e emocionais. Você vai se soltando desses processos. Eu estou sentindo uma dor física nas costas, mas eu relaxo e eu começo a tomar consciência
de que essa dor física, ela é impermanente, que ela passa e que ela volta. Então, eu vou me desprendendo, vou relaxando, eu relaxo o meu corpo e direciono minha atenção para minha âncora e para minha técnica. Quando eu entro nesse processo, eu vou lapidando a minha prática da meditação. E aí eu tenho que manter na consciência de que as distrações e os loopings vão acontecer. Eles vão acontecer. Você não está fazendo errado, você não precisa desistir, você não precisa se punir, se julgar, falar que você não consegue. Isso faz parte do seu processo de meditação. Eles vão acontecer, certo? Então, se você trazer isso para a tua consciência, você vai conseguir lidar com mais facilidade com o teu processo de meditação. Por isso que eu quis fazer essa aula para você compreender um pouco mais esses desafios na hora que você senta para meditar mesmo, e você tomar consciência de cada um desses elementos. Espero que essa aula te ajude e que fique mais leve para você a tua prática, que você consiga cada vez mais ter consciência do teu processo de autoconhecimento, tá? E lembrando, cada um desses elementos não é simplesmente assim, eu tô com uma dor, será que é isso? Será que é aquilo? Né? Integra as coisas ao invés de fragmentar e tentar resolver um ponto único. Tá, eu tô com dor, eu vou olhar para minha postura, só que eu também vou olhar para as minhas questões emocionais e para os meus padrões de pensamento. Será que eu não estou tentando desistir antes de tentar? Então é muito importante você trazer essas reflexões para a sua prática. No mais, espero que você tenha gostado dessa aula e que você pratique esse processo de autoconsciência. Gratidão e até breve.